Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química e hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa temática de ligações químicas. Vocês viram, nas aulas com o professor Almeida que nós temos vários tipos de ligações químicas, que são as ligações que ocorrem entre os átomos para formar as moléculas ou para formar as fórmulas lá dos nossos compostos. O primeiro tipo de ligação que nós vimos foi a ligação iônica. E se você observar, essa ligação que nós aprendemos, ela está relacionada com a teoria do octeto. Lembram lá? Onde, pela regra, nós temos que observar que a configuração eletrônica dos átomos, elas tendem a sempre buscar uma estabilidade que é ficar igual à configuração eletrônica dos nossos gases nobres. Assim, aqueles elementos com baixa eletronegatividade, quando se unem a elementos com alta eletronegatividade, eles têm uma maior tendência de doar o elétron e o outro vai receber. Daí surgem os íons que nós vimos nas aulas anteriores, que são os átomos que possuem ali carga elétrica pela diferença na quantidade de partículas que estão na sua eletrosfera com relação àquelas que estão no seu núcleo, que são as cargas positivas. Então, todas as vezes que a gente tem perda ou ganho de elétrons, nós temos ali o surgimento dos íons, surgimento das cargas. Mas existe um tipo de ligação onde nós não temos a perda e nem o ganho de elétrons. E é a ligação que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje, na aula de número 25. Vamos lá para ver qual é a ligação química que nós vamos aprender hoje? Vamos lá no slide. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a ligação covalente. Lembrem-se que nós estamos falando de ligações químicas e elas sempre vão ocorrer na valência dos nossos átomos. Então nós vamos estar falando de uma ligação que está relacionada diretamente a essa valência. Outro tópico que nós vamos observar na aula de hoje é o compartilhamento de elétrons. E vamos finalizar falando sobre os tipos de ligações covalentes que existem. Nas ligações iônicas, a gente não tem uma variedade de ligações desse tipo, porque nós temos ali apenas metais e ametais que vão se relacionar, que vão formar a ligação onde um vai estar perdendo e o outro ganhando elétrons. Já na ligação covalente, que também é conhecida como ligação molecular, nós não vamos ter perda de elétrons. O que vai acontecer aqui, professora? Vai acontecer o compartilhamento de um ou mais elétrons entre os átomos não metálicos. Átomos não metálicos. Isso aqui é chave para a gente trabalhar as ligações. Lembre-se, ligação iônica, metal e o não metal. Eles se unem e formam a ligação iônica. Nas ligações covalentes, nós vamos estar trabalhando com elementos da tabela periódica que são os ametais. O A na frente, ele dá a noção de negação, ou seja, nós estamos falando de não metais. Essas substâncias, esses elementos, melhor dizendo, são aqueles elementos que se encontram mais à direita da tabela periódica, mais próximo ali dos nossos gases nobres, com exceção de um elemento que não se encontra lá, junto com esses, mas que também não é um metal. 2 pontos para quem acertar qual é o elemento químico que está mais à esquerda da tabela periódica e não é um metal. E aí, galerinha? Poxa, não vai dar para dar os 2 pontos, né? Gente, o elemento que vai estar à esquerda da nossa tabela, que não é um metal, é o hidrogênio. Observaram que lá nas ligações iônicas nós não tivemos nenhum exemplo que o hidrogênio participasse? É porque o hidrogênio, ele é um não metal e ele não tem tendência de perder elétrons. Então, nesta situação, o que vai acontecer?
nós vamos ter o hidrogênio também realizando ligação covalente. Tranquilo? Agora vamos lá no slide para a gente ver um pouco mais sobre esse tipo de ligação. O que nós vamos ter aqui? Que a ligação covalente, ela também vai seguir a nossa regra lá da teoria de octeto, sendo que nesse caso os elétrons eles serão compartilhados para dar estabilidade à molécula que vai ser formada. Na ligação iônica nós formamos compostos iônicos. Na ligação covalente nós vamos formar compostos moleculares. As ligações covalentes se dão, olha só, através do compartilhamento de elétrons que se encontram na camada de valência dos átomos. Por isso que é covalente. É como se tivesse a intenção de falar de covalência, né? Porque vai ser um compartilhamento dos elétrons da valência de um átomo com os elétrons da valência de um outro átomo. É como se as valências desses átomos que vão participar desta ligação, desse tipo de ligação, elas fossem sofrer o que nós chamamos de uma fusão. Elas vão compartilhar esses elétrons, fazendo com que as valências se unam para que o elétron gire ao mesmo tempo na eletrosfera do átomo de origem e na eletrosfera do átomo ao qual ele se ligou. Então, esse é o principal ponto da nossa ligação covalente. Então, o que é o compartilhar elétrons? Nesse caso, significa que alguns elétrons vão fazer parte da camada de valência dos dois átomos que estão ligados. Então, olha só, quando a gente vai formar aqui a ligação do hidrogênio com outro átomo de hidrogênios. Então, eu tenho aqui um A-metal, ou seja, um não metal, né? Lembre-se, o A tem sentido de negação. Quando esses dois se encontram, esse cara aqui, ele precisa ter dois elétrons para ficar com configuração eletrônica igual a do gás hélio, e esse aqui também dois elétrons, cada um tem um elétron. O que eles vão fazer? Eles vão formar o que nós chamamos de ligação covalente, porque nenhum dos dois tem tendência de perder elétrons, ou ainda tem eletronegatividade suficiente para ganhar elétrons. Então eles se unem, as valências, que é esse círculo aqui, ó, que é a camada mais externa do hidrogênio, uma vez que ele só tem uma, eles vão se aproximar e os seus elétrons vão girar ao redor dos dois núcleos dos átomos, fazendo assim com que durante a ligação, né, isso é muito importante, durante a ligação, as duas valências vão compartilhar aquele elétron. Então, os dois hidrogênios, durante essa ligação, eles vão ter maior estabilidade. E aquela molécula também vai ser uma molécula mais estável. Essa é a chave da ligação covalente. Entra ainda a regra de octeto para todos que vão participar da valência? Ela entra como fim de regra, mas vocês vão observar nas aulas futuras que existem algumas exceções, algumas situações particulares que durante as ligações covalentes elas vão fugir um pouco a essa regra. Mas não se preocupe, a gente vai trazer aqui para vocês por quê e também vai trazer os exemplos de onde isso pode estar acontecendo. Mas o principal ponto que eu preciso para a aula de hoje é que vocês entendam um conceito e consigam identificar e diferenciar o que é a ligação iônica, o que é a ligação covalente. Outro ponto, vocês precisam conseguir prever quando que os átomos vão formar a ligação iônica e quando esses átomos vão formar ligações do tipo covalente. Por isso que a gente sempre fala, ligação iônica vai ser um metal ligado a um não metal. E as ligações covalentes vão ser não metais que vão estar ligados um ao outro. Tranquilo? Então vamos continuar na nossa aula. Vamos lá? Então a gente viu aqui que vai acontecer
desses elétrons ficarem girando nas duas valências, dando a estabilidade para a nossa molécula. Pelo modelo de ligação proposto, supõe-se que esses elétrons eles sejam atraídos igualmente pelos núcleos dos dois átomos. Porque nesse caso aqui, como eu estou falando de átomos do mesmo elemento químico, eles vão ter a mesma eletronegatividade. Então, os elétrons eles vão ficar compartilhados, vamos dizer assim, de um modo uniforme. A atração pela valência dos dois, né, pelo núcleo dos dois átomos, vai fazer com que esses elétrons girem normalmente nas duas camadas dos dois núcleos. Vamos a um outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos a interação de dois átomos de cloro. O que é o átomo de cloro? Vamos lá, tabela periódica. O átomo de cloro, ele é um halogênio. Vai estar lá no grupo 17A, ou só 7A, ou ainda só 17 da tabela periódica. Depende do modelo de tabela que você está utilizando. Isso significa dizer que todos os átomos dos elementos que se encontram naquela tabela, nesse grupo aqui, eles vão ter na sua camada de valência 7 elétrons. Por quê? Porque os halogênios, eles pertencem ao grupo dos elementos representantes na tabela. Então, aqui a configuração dele é com 7 elétrons. Se eles estão respeitando a regra de octeto, que diz que ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência, o que vai acontecer com o cloro para que de 7 ele possa obter 8 elétrons? Ele vai perder esses aqui e vai ficar com 8 aqui? É isso? Não, né, galerinha? Não é isso. Como ele já tem 7, é mais fácil que ele ganhe um elétron para ser mais estável e ficar com configuração eletrônica do nosso argônio, o gás nobre. Então, o que vai acontecer quando eu tenho a interação de dois átomos de cloro? Cada átomo vai entrar na ligação compartilhando um elétron seu. Esse daqui compartilha um elétron e esse outro cloro aqui, ó, compartilha mais um elétron. Foram compartilhados 2 elétrons no total. Ou melhor dizendo, foi compartilhado um par de elétrons. Tá? Essa linguagem pode parecer boba, mas ela é muito utilizada dentro das ligações covalentes. Normalmente, algumas questões você, por descuido, acaba errando simplesmente por não fazer a leitura correta desse ponto. Compartilhamento de 2 elétrons, um de cada átomo, que no final significa dizer que eles compartilharam um par de elétrons. Tranquilo? Então vamos continuar lá no exemplo do cloro. Então a gente tem lá que eles estão compartilhando elétrons. Cada um desses átomos entrou com um elétron da sua valência e eles compartilharam um total de um par de elétrons. Com essa ligação, o que vai acontecer? Nós vamos formar uma molécula, né, um composto molecular, e nós conseguimos, galerinha, representar a ligação covalente através de um traço, esse daqui. Então, a fórmula estrutural que representa essa ligação do cloro com o cloro, ela vai apresentar esse traço, que está indicando que ocorreu ali uma ligação. Esse um traço indica que eles estão compartilhando 2 elétrons, ou ainda você pode dizer que eles estão compartilhando um par de elétrons. Os 2 modos estão corretos de se representar. Se eu tenho uma fórmula estrutural, eu também tenho uma fórmula molecular. Na fórmula molecular, eu vou escrever a fórmula do meu elemento e quantos átomos dele estão ligados. Então, qual é o elemento?
Cloro. Quantos átomos de cloro eu tenho? 1, 2. Então, eu coloco Cl2. Estou representando aqui a fórmula molecular dessa nossa molécula que foi formada através de ligação covalente. Os grupos de átomos unidos por ligação covalente são denominados moléculas. As maneiras de representar uma molécula são: nós temos a fórmula molecular, onde eu vou pegar os elementos, os átomos dos elementos químicos que compõem aquela molécula e representar o seu símbolo seguido da quantidade de átomos presente na molécula, por isso que fica H2O2. Nós temos a fórmula eletrônica, que a gente chama também de fórmula de Lewis, onde a gente apresenta somente os elétrons da sua camada de valência. Então, eu tenho aqui o H2, eu vou representar desta forma aqui, porque cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Enquanto o O2 eu posso representar assim. Cada um dos oxigênios aqui tem 6 elétrons na sua camada de valência. E nós temos a fórmula estrutural. Nessa fórmula, a gente representa a quantidade de pares de elétrons que são compartilhados por meio de um tracinho. É o tracinho que vai indicar. Então vamos lá, aqui para o H2 eu tenho um tracinho, porque eu tenho apenas um par de elétrons sendo compartilhado. Professora, mas aqui para o oxigênio ligado ao oxigênio está diferente. Por quê? Porque lembra que eu falei aqui que cada oxigênio tem na sua valência 6 elétrons? De 6 elétrons para 8, faltam quantos? 2 elétrons para cada oxigênio. Então, esse oxigênio entra aqui em cima, ó, vou fazer a seta para vocês verem onde eu estou riscando. Aqui, ó. Esse nosso oxigênio aqui, ele entra com esse elétron dele, o outro com o outro elétron. Cada um ficou com 7, ainda falta mais um para cada oxigênio. Então, eles entram com o outro elétron e o outro também. Nesse caso aqui, eles compartilharam 2 pares de elétrons. Quantos elétrons no total? 4 elétrons. Então, tem que ter atenção. Todas as vezes que a gente compartilha 2 pares de elétrons, a gente representa com 2 traços. Por quê? Porque é como se na ponta de cada traço aqui eu estivesse representando que tem um elétron desse cara e um elétron desse cara. Então, se eu tenho 2 traços, na ponta de cada dele é um elétron, cada um entrou com 2 elétrons na nossa ligação covalente. Então, a gente viu que esses grupos, quando eles se ligam, eles vão formar uma molécula. E aí, o que é uma molécula, professora? É uma estrutura formada por um pequeno e determinado tipo de átomos de um mesmo elemento químico ou não. Mesmo elemento químico, quando eu tenho H2. Ou não, quando eu tenho H2O, que eu tenho elementos químicos diferentes, mas eu estou formando moléculas, que é a menor parte que representa uma substância. Então, as moléculas, elas são uma estrutura que tem ali a quantidade de átomos determinada, elas não vão estar mudando. E elas são formadas a partir do compartilhamento dos elétrons da camada de valência. Nós temos ainda as macromoléculas. Macro é algo grande, tá? Macro, grande, micro, pequeno. Então, macromoléculas normalmente são estruturas formadas por um número muito grande e indeterminado de átomos de mesmo elemento químico ou não, que estão ligados entre si através de compartilhamentos de elétrons de valência. Normalmente, as macromoléculas, elas são formadas por várias moléculas menores que se ligam em sequências quase que indeterminadas para formar algo bem grande, que é o que a gente chama de polímeros. Poli, muitos. Mero, partes, daí polímeros.
Nós temos alguns exemplos de moléculas para vocês que são formadas por várias ligações do tipo covalente, ou seja, por compartilhamento de elétrons. Um exemplo desse é o tricloreto de fósforo. Tri dá a noção de que eu estou falando 3. Mas 3 o que, professora? 3 cloretos, por isso que tem o Cl3. Eu estou falando de 3 átomos de cloro que estão ligados ao nosso fósforo. Então aqui, o que eu preciso saber? O número atômico do nosso fósforo, que no caso aqui é 15. Então eu faço a distribuição dele. Essa aqui em vermelho é a sua camada de valência. E eu observo que na camada de valência, o nosso fósforo, perdão, ele precisa de 3 elétrons, porque ele já tem 5, para 8 lhe faltam 3. Ele não tem tendência de perder, ele é um ametal. Já o cloro, por sua vez, de número atômico 17, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, essa é a camada de valência do cloro, onde ele tem 5 mais 2, 7 elétrons. Camada de valência dele, 7 elétrons. Ou seja, ele precisa de mais um elétron. Como que vai ocorrer se o nosso fósforo precisa de 3 e o cloro só de 1? O cloro, por sua vez, vai ter que, digamos, satisfazer a deficiência de elétrons que o nosso fósforo tem. Como, professora? Eu vou precisar de 3 átomos de cloro para ligar-se ao nosso fósforo e assim ambos fiquem satisfeitos. Então vamos lá, se a gente for observar aqui, aqui é uma ligação covalente, aqui outra ligação covalente e aqui outra. Nós fizemos 3 ligações covalentes do fósforo com cloro. Então o fósforo compartilhou 3 dos seus elétrons e cada átomo de cloro compartilhou um elétron com o fósforo. No final, pelo compartilhamento, todos ficaram com 8 elétrons na sua camada de valência. A pergunta é: como que vai ficar a representação da fórmula estrutural para esse composto? Como é que fica? Lembra que eu falei que cada ligação, cada um par de elétron que é compartilhado, a gente representa por um traço. Então, quando você for representar esse tipo de situação, onde um átomo faz mais de uma ligação, só que essas ligações são com átomos diferentes, para cada ligação que ele fizer com o outro átomo, você vai destinatar ali um traço representando essa ligação. Então, você não vai pegar um átomo de cloro, por favor, e fazer 3 tracinhos mostrando que o cloro se ligou 3 vezes ao fósforo. Não é isso, porque o cloro só pode fazer uma ligação. Ele já tem 7 elétrons na valência. Você tem que lembrar que foram 3 átomos de cloro que nós utilizamos para formar esse composto. Então, eu vou fazer a fórmula estrutural representando, digamos, visualmente, que a pessoa que olha, observe. Foi um fósforo ligado a 3 cloros. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá no slide para você observar como que fica a fórmula estrutural. Primeiro ponto, observe que ficou aqui, 2 elétrons, um par de elétrons que não foi compartilhado. Os elétrons que não são compartilhados, eles continuam presentes na valência e eles vão causar uma repulsão, digamos assim, eles vão empurrar os outros átomos que se ligarem ao fósforo para longe deles. Então, a representação mais correta vai ser essa daqui. Aqui em cima tá os seus elétrons não ligantes, E aí aqui tem as 3 ligações que o fósforo fez, cada uma delas com um átomo de cloro
diferente. Por isso que aparecem os 3 cloros, que é o que vai aparecer na sua fórmula molecular. Então, são 3 ligações covalentes do tipo simples para formar o nosso tricloreto de fósforo. Professora, como que eu vou saber se a ligação é simples? Quais os outros tipos de ligações covalentes que existem para que eu não venha a cometer erros no futuro? Muito boa pergunta. Vocês são alunos exemplares. Olha só, nós temos 3 tipos de ligações covalentes principais. Nós temos a ligação covalente simples, que é essa que nós vimos nesses exemplos, principalmente nesse exemplo do tricloreto de fósforo, onde nós vamos ter que os átomos eles vão compartilhar, né? Eles vão dividir um elétron de cada um deles, ou seja, 2 elétrons no total, o que representa um par de elétrons a ser compartilhado. E nessa situação, a ligação simples sempre será representada por uma setazinha. Simples, só uma seta. Ligação covalente simples. O outro tipo de ligação que nós temos é a ligação covalente dupla, ou ligação dupla, onde os átomos eles vão dividir 2 elétrons de cada elemento. Então, o átomo que for participar, como o exemplo do oxigênio, cada um deles vai estar compartilhando da sua valência 2 elétrons. Então, aqui nós vamos ter o compartilhamento de 2 pares de elétrons, dando 4 elétrons no total. Por que, professora, 4 elétrons? Porque serão 2 elétrons desse átomo com mais 2 elétrons do outro átomo. E por isso que a gente representa por 2 tracinhos. E a última, não menos importante, é a ligação covalente tripla, onde nós vamos ter que cada átomo que participa dessa ligação vai dividir 3 dos seus elétrons da sua camada de valência. Isso significa dizer que serão 3 pares de elétrons, 6 elétrons no total. Por que 6 elétrons no total? Porque se são 3 pares, 3 vezes 2 vai dar 6. Como é que a gente representa? Pela fórmula de Lewis, eu tenho que lembrar que é um elétron de cada átomo, então, né, 3 desse daqui e 3 desse, e a gente representa por 3 tracinhos. São as nossas ligações do tipo covalente, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. E aí a gente tem um ponto que é muito importante, que volta e meia cai nas questões do Enem com relação a essas nossas ligações covalentes. Nós temos nomes para as ligações quando elas são do tipo simples, quando elas são do tipo dupla, que são as ligações sigma e ligações do tipo pi. Então, o que acontece aqui? Nas interações entre os orbitais atômicos, resultando em um orbital molecular, pode se dar de forma linear, que são as ligações simples. Então, forma linear é quando a gente tem a ligação assim, ó. Essa é a ligação linear, né? Então, quando eles pertencem a um mesmo eixo, essa ligação linear do mesmo eixo a gente chama de ligação sigma. Mas as ligações covalentes, elas também podem ocorrer de forma paralela, né? No caso aí, quando eles pertencem a eixos paralelos. É como se tivesse aqui, né? Vamos botar o oxigênio, fica mais fácil. E a outra ligação, ela fosse paralela. Então, ela não é linear igual à ligação simples. Essas ligações de eixos paralelos, elas são chamadas de ligação do tipo pi. Como que eu vou identificar? Sempre que você tiver uma ligação simples, ela é do tipo sigma, eixo linear. Quando você tiver a ligação dupla,
Uma dessa ligação vai ser sigma, vai ser do eixo linear, e a outra vai ser a ligação π, eixo paralelo. E quando você tiver ligação tripla, duas vão ser do tipo π e uma sigma. É como se você tivesse a seguinte situação. Vamos pegar aqui o nitrogênio. Uma ligação dessa vai ocorrer linear. A outra, que ele faz ligação tripla, né? Vai ser do eixo paralelo e a outra do eixo também paralelo. Essas aqui vão ser as ligações do tipo π, essa de cima e a de baixo. E a ligação do meio, ela é a sigma. Então, quando a gente tem a ligação tripla, são duas do tipo π e uma sigma. Quando a gente tem ligação dupla, é uma sigma e uma ligação π. E quando for ligação simples, é somente ligação sigma. Então, aqui, pelos tracinhos, um tracinho, ligação sigma, dois tracinhos, ligação sigma e uma ligação π, três tracinhos, uma ligação sigma e duas ligações do tipo π. E aqui, para a gente praticar, a gente tem o nosso Aprender Fazendo, que traz o seguinte exemplo para a gente. Nas ligações do tipo covalente, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelos núcleos dos dois átomos, que nesse caso tem a mesma eletronegatividade. Analisando a afirmativa acima, considere as espécies químicas. Aí ele me dá duas espécies, Br2 e o KBr. E fala lá, marque a alternativa que apresente respectivamente o tipo de ligação que ocorre nas duas substâncias. E ele dá a informação para a gente da quantidade de elétrons que cada um tem na sua camada de valência. Ele dá do potássio, que tem 1 elétron, e o bromo, 7 elétrons. Qual o primeiro ponto? Se você estiver trabalhando com tabela periódica, é ir lá na tabela e observar quem é metal e quem é não metal. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o potássio ele é um metal alcalino e o bromo ele é um halogênio. Então aqui só de ter um metal mais um ametal formando um composto, você tem que lembrar da regrinha para as ligações iônicas. Isso aqui forma um composto iônico. Por quê? Porque esse cara tem grande tendência de perder elétron, o metal, e o ametal tem grande tendência de ganhar esse elétron. Então, durante a formação do nosso composto, um deles vai perder e o outro vai ganhar. Então, nós vamos ter a formação de íons, por isso ligação iônica. Pegando o mesmo gancho aí da tabela periódica, agora que a gente viu que o bromo é um elemento não metal e que a gente tem aqui uma molécula mostrando que ela é formada por 2 átomos de bromo, o que eu tenho que lembrar? Que se eu tenho ametal mais ametal, qual é o tipo de ligação que vai ser formada aqui quando ambos não têm tendência de perder elétrons? Ligação covalente. Então, respectivamente, como é que fica? Vai ficar que o Br2 ele é formado a partir de ligação covalente simples. Simples por quê? Porque o bromo tem 7 elétrons na camada de valência, então ele precisa só de 1. Se eu vou ligar um bromo com outro bromo que também precisa de 1 elétron, eu vou compartilhar somente um par de elétron. E esse daqui, o KBr, vai ser um composto de ligação iônica, onde um é metal e o outro é um não metal. Então, olha só, aqui nós temos um ametal de alta eletronegatividade, que é o bromo, se ligando a um metal de baixa eletronegatividade, que é o potássio, que só tem 1 elétron na valência, que vai formar um composto iônico. Enquanto na segunda situação, nós temos o bromo, que é um ametal de alta eletronegatividade,
se ligando ao outro A metal também de alta negatividade, ou seja, nenhum deles tem tendência de perder elétron, que vai formar um composto molecular. Todo composto molecular, ele é formado por ligação iônica. Portanto, a alternativa correta para a gente é a alternativa A. Aqui, a gente tem o bromo ligado a outro átomo de bromo por ligação covalente do tipo simples. E no outro exemplo, nós temos aqui, ó, o aprender fazendo. Nesse exemplo, diz que o ozônio próximo à superfície é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução do processo de fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação do ozônio nos grandes centros urbanos são os produtos da poluição causada pelos carros, representada na equação a seguir. E aí a gente tem a equação representando a formação do ozônio. Estudos experimentais mostram que essa reação ocorre em duas etapas. Uma etapa mais lenta e uma etapa mais rápida. Com relação a espécies químicas envolvidas nas reações de formação do ozônio no ar atmosférico, é correto afirmar, e aí ele quer que você observe as espécies que estão aqui formando o nosso ozônio. Se você olhar a tabela periódica, você vai observar que todos esses elementos, eles são não metais. E aí tem as afirmativas. Na letra A ele fala que as substâncias NO2 e NO apresentam um número ímpar de elétrons. A somatória dessas substâncias vai dar um número ímpar de elétrons. No segundo fala que o oxigênio atômico é muito estável, por isso ataca com facilidade o oxigênio molecular. Na letra C fala que as substâncias oxigênio molecular e ozônio são compostas. Aqui já cai por terra, né, gente? São substâncias simples. E na letra D fala que a substância ozônio é menos reativo que a substância oxigênio. Lembrem lá das aulas de alotropia, onde a gente viu que o oxigênio ele é mais estável porque ele é menos reativo que o ozônio. Então a letra D também está fora. E na letra E fala que o NO2 apresenta 3 ligações do tipo covalente simples. E aí a gente tem que fazer a estrutura para observar. Nesse caso aqui, galerinha, a nossa alternativa correta para essa questão é a nossa letra A. Se a gente for somar a quantidade de elétrons que tem nos dois compostos aqui, nas duas moléculas, a gente vai ver que o nitrogênio apresenta 7 elétrons, o oxigênio 8 elétrons. Então, no total, nós vamos ter que o NO2 apresenta 23 elétrons e o NO apresenta 15 elétrons, e então eles apresentam aí o que nós chamamos de um número ímpar de elétrons. Você sabia que existe uma relação entre ligação covalente e a tabela periódica? Existe sim, galerinha. De acordo com a quantidade de elétrons que existe na valência dos nossos átomos, a gente pode observar a quantidade de pares e a quantidade de ligações covalentes que eles são capazes de formar. Então, o hidrogênio, ele só tem um elétron na sua camada de valência, então ele só compartilha um elétron, né, um par de elétrons, e só faz uma ligação covalente. Enquanto os elementos do grupo 14, 15, 16 e 17, eles vão estar compartilhando mais elétrons, né, nesse caso aqui desses 3 grupos, e fazendo uma maior quantidade de ligação por átomo, enquanto os halogênios só vão compartilhar um par de elétrons e fazer uma ligação. E temos mais um exemplo aqui para vocês, para a gente ir fechando a nossa aula. Nesse exemplo, ele traz que o dióxido de carbono, o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença deste gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%,
pode levar o indivíduo à morte por asfixia. E aí ele pede aqui, determine a quantidade de pares de elétrons que são compartilhados em uma única molécula dessa substância. E aí você vai observar como que é a molécula dessa substância. E vai ver que são compartilhados aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de elétrons no total, dando aí como alternativa correta pra gente a letra D. Então, galera, a gente está só começando com ligação covalente, viu? Tem mais aula, tem a revisão e atividade e tem mais outras aulas que a gente vai continuar falando desse tipo de ligação. Então, fique ligadinho que a gente vem já já com a nossa revisão.